Isabelle de Góes Queiroz, sou farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará, tenho especialização em farmácia clínica e serviços farmacêuticos, tenho também em farmacologia clínica, mestrado e doutorado em farmacologia. Atualmente sou docente do Centro Universitário Ateneu, localizado em Fortaleza, Ceará, e responsável pelo contexto do estágio, sou professora dos estágios nesse espaço educacional. Então, a gente está aqui hoje para tratar sobre esse tema, o papel do estágio supervisionado no curso de farmácia, desafios e perspectivas. Quando a gente fala em estágio, certo? É muito importante a gente diferenciar o estágio supervisionado, o estágio que aparece na grade curricular do aluno como uma disciplina, certo? E o estágio que é extracurricular, ou seja, aquele estágio que, concomitante ao curso, o aluno se compromete, tem uma atividade, inclusive, remunerada, né? Esse é o estágio extracurricular, certo? O estágio que eu estou aqui hoje para falar um pouco mais tem relação com o estágio supervisionado curricular, ou seja, obrigatório, certo? Então, eu trouxe para iniciar a gente falar da lei, de uma das legislações normativas dos estágios, que é a Lei 11.788 do ano de 2008, relacionado, contemplando todos os tipos de estágio no âmbito educacional, ou seja, de diversos cursos, certo? Então, o estágio, ele é o quê? Um ato educativo, escolar, supervisionado, que é desenvolvido em um ambiente de trabalho, certo? Que visa formar aquele aluno para o âmbito formativo, em termos da execução das suas atividades profissionais, certo? E que ele esteja frequentando o ensino regular para que isso seja possível. Isso também, ele coloca aqui, que acrescentando em seus incisos que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso e visa ao aprendizado de competências próprias da formação, ou seja, desenvolver capacidades relacionadas ao curso, a formação que está em desenvolvimento, certo? Visando ter uma formação profissional e dentro da contextualização do currículo, ou seja, toda uma preparação pedagógica visando o aspecto relacionado ao ensino e que vise também formar, desenvolver competências e habilidades para aquele aluno, certo? E isso, o que? Direcionando enquanto cidadão que está em formação profissional, para a vida do trabalho, né? Com contextos éticos, com perspectiva de formação teórica e alinhado, claro, com a prática. Então, esse é o contexto geral que a gente pode trazer de um conceito de estágio para a gente iniciar aqui a nossa discussão sobre esse tema tão importante em diversos cursos e, em específico, hoje, do que eu trouxe para a gente conversar, na área do curso acadêmico, no curso universitário de farmácia. Então, quando a gente fala em estágio, a gente pensa, claro, em alguns componentes que estão envolvidos, que são quem? O aluno, claro, que é, né, dentre o principal foco nesse processo, certo? Tem também a gente pensar no aspecto daquele professor que faz parte do corpo docente daquele curso, que no caso do curso de farmácia, ele trabalha nesse aspecto de gestão pedagógica, de gestão para, junto ao espaço acadêmico, ele possa também fazer convênios, colocar esses alunos em campo, formar, tentar pensar uma perspectiva de formação que esse aluno esteja
alinhado entre a teoria e a prática e seguindo o programa, o plano pedagógico também do curso, certo? Então, o aluno, o professor, aquele profissional também que vai estar lá no campo, que vai de fato acompanhar o aluno, aquele farmacêutico, no caso chamado preceptor, né? Aquele profissional farmacêutico que nas áreas específicas tenha experiência naquele assunto e que vai direcionar esse aluno para a atividade prática alinhado à teoria e que vai ter um trabalho em equipe com o professor, esse professor que eu comentei aqui anteriormente. Outro ponto é o ambiente de estágio. A gente vai ver no decorrer aqui da palestra que, dependendo da área, tem os locais, né? Ou seja, é direcionado para a parte de medicamento, é direcionado para a parte de pesquisa, é direcionado para a área de fitoterapia, hospitalar, enfim. Então, esse preceptor, como eu falei, ele está inserido nesse ambiente de estágio. Não necessariamente é uma pessoa que trabalhe naquele local. Muitas vezes acontece de o preceptor ele trabalhar, por exemplo, no hospital e ele no seu contraturno, ou seja, no horário que ele não está trabalhando, ele fechar de uma maneira profissional, de uma maneira com o estabelecimento universitário, um contrato, umas regras, uma negociação para poder acompanhar aquele aluno naquele período, certo? Isso é o mais interessante. Por que, professora, no contraturno? Porque se ele estiver no seu horário de trabalho, pode ser mais complexo, com certeza, já que ele vai estar fazendo as suas atividades da sua rotina, conseguir acompanhar esse profissional, certo? E outro ponto é o ambiente, o espaço, o local, o centro universitário, a universidade, que esse aluno faz parte. Então, todos esses 5 pontos, eles estão envolvidos. Professora, mas o professor que trata, ele já é a universidade, ele representa a universidade. Ok, representa. Mas ele não é aquela pessoa responsável por fazer tudo. Ele tem envolvimento com o aspecto pedagógico do aluno, acompanhar esse aprendizado, desenvolver dessas competências, dessas habilidades. Mas, por exemplo, existem algumas questões burocráticas, como relação ao termo de compromisso de estágio, com relação a convênios com as empresas, que muitas vezes tem um setor específico daquele espaço acadêmico, daquela universidade, que vai trabalhar isso de uma melhor forma. Então, tem outras estruturas dentro da universidade, do centro universitário, que vai auxiliar nesse processo. Então, acaba que a gente tem que pensar esses 5 componentes quando a gente pensa no processo do estágio, certo? Ainda queria ressaltar, antes da gente começar esse slide, que eu tinha comentado no início que eu atualmente estou como professora de estágio no centro universitário que eu trabalho, né, no curso de farmácia, certo? Então, algumas coisas que eu pontuo, eu estou tentando trazer aqui a questão teórica, a questão normativa, que é comum a todos os cursos, a todos os locais que tem um curso de farmácia no Brasil, mas em algum momento eu posso acabar tratando de alguma maneira da minha realidade, certo? Inclusive, se for do interesse de vocês entrarem posteriormente em contato comigo para tirar alguma dúvida, para complementar algo que eu tenha falado aqui, eu fico muito grata, porque sempre a gente está aprendendo e se aprimorando também, ainda mais nessa área, que, como o próprio título que eu comentei, tem desafios e perspectivas, certo? Então, por que eu achei interessante a gente tratar esse tema, certo? Em 2017, houve a publicação, né, da chamada atual, né, Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de farmácia, né, as DCN, a DCN do curso de farmácia, que orienta muitos aspectos para a prática,
a teoria, a execução, a formação de farmacêuticos a partir do ambiente acadêmico, né? A sua formação profissional, certo? Inclusive, é esse um dos documentos que norteia a mudança do estágio, que anteriormente era um estágio que muitas vezes era no final do curso, dos últimos semestres do curso, e passa a ser no decorrer do curso, certo? Que inclusive, essa diretriz, ela fala, né, ela falou que depois de 2020 seria o tempo máximo para os locais colocarem em prática esse tipo de estágio, que ele se desenvolve ao decorrer do curso, tendo que começar no máximo no terceiro semestre da formação daqueles acadêmicos, certo? Então, essas diretrizes, elas inclusive, elas pontuam o perfil do egresso, daquele profissional que a universidade vai colocar no mercado, daquele farmacêutico. Então, se orienta para ser um profissional centrado nos fármacos, medicamentos, na assistência farmacêutica, ou seja, nesse contato com o paciente, nessa formação para a comunidade. Também, outro eixo, formação nas análises clínicas, toxicológicas, na área de cosméticos e na área bromatológica, na área de alimentos. Um profissional que também pode ter um perfil relacionado ao cuidado, à saúde do indivíduo, de uma forma direta ou indireta, ou seja, tendo contato com esse componente individual, familiar da comunidade, de uma forma direta, ou seja, acompanhando, prestando assistência farmacêutica, fazendo farmácia clínica, cuidado farmacêutico, ou indiretamente, como nos laboratórios que ele está. Eu digo indiretamente porque ele muitas vezes não tem esse contato com o paciente, mas que ele presta um serviço fundamental, essencial para o fluxo da cadeia em saúde acontecer, certo? Outro ponto é que essa formação, né, que se orienta a partir das diretrizes, das DCNs, seja um profissional com um contexto humanista, crítico, reflexivo e generalista. Ou seja, esse profissional ele sair preparado para poder atuar, seja na área de análises clínicas, na área de medicamentos, na área de análises bromatológicas, na área de produção de medicamentos, e aí a partir daí também, dependendo da área que ele venha trabalhar, que ele tenha uma maior afinidade, ele possa fazer especializações, mas ele sai com uma formação em que ele possa atuar no geral em muitas áreas, né? Generalista, como o nome assim já diz. Para que isso seja possível, as diretrizes, elas também orientam em termos do quê? Elas orientam em termos de um planejamento do currículo, que as universidades, os locais que tenham o curso de farmácia, eles trabalhem um currículo com eixos em termos daqueles direcionamentos, medicamentos, cuidar da saúde, análises clínicas e toxicológicas, produção de medicamentos, e muitas vezes interrelacionado com o aspecto tanto multidisciplinar, esse profissional possa trabalhar com outros profissionais, com outras áreas no contexto da saúde, mas que isso possa ser, inclusive, desenvolvido através de determinadas ações no decorrer do curso, seja ela o estágio, que é o que a gente está comentando aqui, seja ela a atividade de extensão, seja ela a própria apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, seja tudo que ele tem que ver no decorrer em termos de cadeiras, de disciplinas na sua formação, certo? Isso sempre tentando possibilitar um cenário diversificado. A gente não pode fugir, a gente tem que, né, é muito importante a gente ressaltar que o curso de farmácia, por natureza, ele é um curso muito plural. É um curso que você consegue trabalhar direcionado a um aspecto mais químico, seja laboratorial, na produção de medicamentos. Você pode direcionar para um aspecto laboratorial na análises clínicas de diagnóstico, toxicológicas. Você pode trabalhar mais próximo do paciente.
Então, é um curso que, naturalmente, ele tem uma formação muito diversificada. E aí, nos últimos anos, diversas normativas, em termos de tentar aproximar esse profissional do que tem a demanda na sociedade, tem possibilitado e tem orientado como essas diretrizes, que ela entende que nós temos essa formação diversificada, que o curso tem uma formação plural e que tem uma demanda no mercado para esse profissional. Então, que isso possa ser desenvolvido, inclusive no decorrer da formação, para que o profissional não chegue no mercado de trabalho e se veja surpreendido com coisas que de repente ele nem entendia ou não sabia, que ele não viu na sua formação acadêmica. Então, esse é um dos pontos, inclusive, das orientações das diretrizes curriculares. Nesse aspecto, se pontua também no sentido de ter uma orientação em que a gente consiga, em termos de professores, de ambiente acadêmico, nortear uma formação centrada, inclusive, no estudante, que ele participe disso de uma maneira ativa, não seja aquele aprendizado que ele só recebe, muitas vezes, e não desenvolve um senso crítico. Pelo contrário, certo? Que isso possa ser, né, ter o envolvimento e a sua ação prática nesse contexto. Outro ponto é o aspecto do compromisso de desenvolver, durante a sua formação, uma ética que ele possa se sentir apto, que ele entenda essa missão enquanto profissional de saúde, do seu compromisso com o cuidado, com a saúde do integral do ser humano, dos pacientes, dos indivíduos, dos usuários, que ele possa vir a ter contato e atender, né? Então, a gente vê aqui, se a gente for comparar com a formação da década de 90, dos anos 2000, ainda, de um profissional que, embora muito plural, na sua formação, muito afastado da perspectiva humana, muito tecnicista, o curso de farmácia, a gente vê uma mudança, uma tendência à mudança nesse sentido. Uma tendência e uma execução, na verdade, nesse sentido. Um profissional que ele pode escolher trabalhar sem ter proximidade com pacientes, mas que se essa for o seu desejo, se esse for o seu direcionamento, ele está preparado para isso. Ele tem essa capacitação, até porque são áreas que têm demandas na sociedade, desse profissional para a orientação do uso racional dos medicamentos, para uma farmacoterapia adequada, e aí que esse profissional, se for o caso dele vir trabalhar nessa área, que ele esteja capacitado para isso, ele possa representar a profissão de uma maneira reflexiva, humanizada, crítica e que ele esteja preparado para compor e executar essa ação profissional. Então, quando nessa também, né, nas diretrizes, nas DCNs, eu peguei alguns pontos específicos relacionados aqui ao contexto do estágio, para a gente entender essa demanda e essa orientação que norteia as grades curriculares, o planejamento pedagógico, as ações dos cursos de farmácia no Brasil inteiro, na atualidade. Então, no artigo 8 da DCN, ela fala que o estágio é uma etapa integrante e obrigatória da graduação, que ele deve estar regulamentado, institucionalizado, né? Ou seja, ele vai estar inserido no aspecto daquela grade de uma maneira sistêmica, global, aquele eixo que a gente viu ali no início, que envolve professor, envolve aluno, envolve espaço universitário, envolve preceptor, envolve campo de estágio, envolve um setor específico do local da universidade, que vai trabalhar com relação a convênios, ou seja, a empresa tem um convênio com aquela universidade,
para poder executar a execução de estágios ali. Como é que vai ser a documentação desse aluno? Como é que vai ser a negociação em termos desse preceptor, desse farmacêutico que vai acompanhar esse aluno? Como é que vai ser o aspecto relacionado a orientar, supervisionar, coordenar? O que isso, inclusive, norteia, orienta, né, que é obrigatório que os estabelecimentos educacionais que tenham curso de farmácia, eles tenham um documento ali de orientação para os alunos, que eles tenham um manual de estágio informando todas as etapas, necessidades, aspectos no sentido do estágio para esse aluno, que inclusive é muito importante ressaltar que isso seja apresentado desde o início do curso, certo? Como isso faz pouco tempo, em termos práticos, que isso mudou, é muito comum ter alunos que entram no curso de farmácia e desconhecem que o estágio ele acontece agora no decorrer do curso. Eu já tive contato com essas situações. Ah, mas eu não sabia que agora, durante o curso, eu tenho estágio no terceiro, no quarto, no quinto semestre, certo? Então, é muito importante a gente ressaltar que tenha esse compromisso da universidade de informar para o aluno esses documentos e repassar para eles todo esse manual e orientação do que vai ser no decorrer do seu curso. Então, outro ponto, a gente que é também dito nas DCNs, tem a ver que esse estágio ele tem que acontecer de forma articulada, ou seja, articulada com a grade pedagógica, a grade curricular, as disciplinas, as cadeiras que esse aluno vai ver, porque também não adianta colocar ele num estágio em que ele não vai entender o que é que se passa ali. Ou seja, ele tem que ter uma base, seja mesmo que for um estágio observacional, que ele possa conseguir, digamos, acompanhar e que isso seja articulado. Que isso vá também crescendo de forma complexa, que isso vá havendo um aumento do nível à medida que ele vai avançando também no curso, né? Como a gente trata aqui de uma complexidade crescente, distribuído ao longo das disciplinas, ao longo dos semestres, na verdade, que ele vai avançando. E que, como eu tinha falado anteriormente, o aluno inicia, né, é a orientação do DCN, que tenha início no máximo no terceiro semestre, né? Tem locais que iniciam no primeiro semestre do curso, mas tem locais que iniciam no segundo e tem locais que iniciam no terceiro semestre. A DCN também orienta quanto esse estágio ele acontecer em forma de 3 eixos, em termos de 3 eixos, né? Quais seriam esses eixos? Eu comentei que o curso de farmácia, ele é um curso que acontece de uma maneira plural, né? Ele tem uma estrutura plural, um profissional que é formado para medicamento, para análises clínicas, para saúde pública, para o cuidado farmacêutico, para a produção de medicamentos. Para a gente entender isso, teria até que falar um pouco da história da profissão, que não é o caso aqui. Mas a DCN, ela pontua que esse estágio ele seja distribuído em termos de carga horária e dividido nesses 3 eixos que são fármacos cosméticos, medicamentos e assistência farmacêutica, contemplando isso em torno de 60% do estágio, certo? Das disciplinas que compõem esse estágio. Outro, a parte de análises clínicas genéticas e toxicológicas e alimentares, alimentícias, bromatológicas, compondo 30% do que é todo do estágio, e outro que são as especificidades institucionais e regionais, ou seja, demandas que possam ter em determinadas
regiões ou determinadas áreas que se sobressaiam e que muitas vezes em outros locais não estejam. A gente poderia pontuar algo que tem se sobressaído bastante, mas acredito que isso é no Brasil todo, é a ação do farmacêutico na farmácia estética, né, a formação. Embora, para que esse profissional possa atuar na área de estética, ele tenha que ter uma especialização, eu acho interessante, se possível, inclusive até como um dos primeiros estágios, que o aluno possa ter contato com essas novas áreas, com áreas que são de inovação. Por quê? Porque tem pessoas ainda que muitas vezes ainda acabam acreditando que o farmacêutico ele atua apenas em algumas áreas, né? Na farmácia, comunitária ou no laboratório, e ele tem várias possibilidades. Então, conseguir, seja através do que daquela universidade consegue prover, ou de que naquele contexto regional, mas aqui esse exemplo que eu acabei dando é nacional, ou daquele momento histórico, é bem interessante para situar esse aluno mais próximo do campo, né, e da área de trabalho, certo? E aí a gente chega aqui com relação a um dos pontos que estão no título da minha palestra. Atualidade, ou seja, hoje esse estágio ele já está sendo como algo obrigatório, né? A DCN ali foi 2017, ela pontuou a partir de 2020, 2021, né, em torno desse período, para colocar em prática, e isso já está acontecendo nos cursos de farmácia. Então, o que é importante a gente pensar aqui em termos de desafios e perspectivas? Eu vou pontuar algumas coisas que elas acabam estando em termos de perspectivas, elas estão na atualidade, mas elas são desafios que a gente vem avançando à medida, inclusive, que esses estágios vão sendo colocados em prática. Um deles é pensar que essa grade curricular, esse plano pedagógico, ou seja, colocar determinado estágio no quarto semestre, tem que haver uma relação entre a teoria e a prática. Tem que alinhar esse aluno a partir do que ele vê e para aquele estágio, né? Para aquela prática que ele vai acompanhar. É claro que no estágio é importante que se tenha um nivelamento, não é apenas vamos colocar o aluno lá no estágio, não, que ele tenha, naquele começo do semestre, acesso a leituras, acesso a apresentações, a aulas, a contextos teóricos, para que ele vá mais fundamentado para a sua prática, mas que isso também possa ocorrer em sintonia com as disciplinas que ele está fazendo, para que ele consiga aproveitar isso de uma maneira bem mais adequada, a gente pode dizer assim. Outro ponto que é um desafio, mas é uma perspectiva também, é o perfil do aluno. A gente sabe que hoje, né, tem cursos de farmácia que acontecem de manhã, né, durante o dia todo, tem outros que acontecem à noite, tem aqueles alunos que só estudam, são dedicados para a formação acadêmica, tem aqueles que trabalham. E aí, como é que esse aluno fica, né? Como é que é esse perfil, por exemplo, de um aluno que trabalha? Certo? É aquilo que eu comentei. O aluno ele tem que saber como é que funciona o curso, ele saber como é o desenrolar dessa sua formação acadêmica no decorrer e que ele vai precisar de um tempo para esse estágio. É algo que hoje eu costumo dizer para alguns meus alunos, você pode fazer farmácia aqui, lá em São Paulo, lá em Manaus, Sergipe, mas se o curso ele está seguindo as regras, você vai precisar fazer esse estágio, né? Você não tem como fugir. Se, né, claro, está seguindo as regras. Então, conseguir também conscientizar, sensibilizar, principalmente quando a gente fala desse aluno que trabalha. Ou se é um aluno que não trabalha, que ele também consiga, frente às vezes a um estágio extracurricular, colocar na sua agenda, na sua formação ali, que ele precisa, na verdade, colocar isso para que ele possa terminar, né, seguir as demandas, as obrigações dos seus semestres. Outro ponto que é um desafio
que a gente também tem sentido, são os campos de estágio. É sabido que as faculdades de farmácia aumentaram muito nos últimos anos, então existe muitos alunos para estágio, certo? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade quando na questão dos estágios, de alguns locais que têm convênio com o local que se trabalha, com o centro universitário, mas eles não recebem estágio curricular. Às vezes eles só recebem estágio extracurricular. É porque já recebem locais de outros alunos de outros estabelecimentos educacionais. Então, acredito que tenha que ser um campo a ser melhor trabalhado, junto, inclusive, com órgãos profissionais, né, Conselho Federal de Farmácia, CRF, para que a gente possa distribuir, para que a gente possa, não ser uma dificuldade, colocar esses alunos nos campos de estágio que correspondam às expectativas acadêmicas e pedagógicas. Esse é outro ponto. Que isso está relacionado com esses convênios também, ou seja, esses convênios que eu até comentei que muitas vezes tem um local específico do âmbito acadêmico responsável por fechar esses convênios, mas que isso tudo possa ser alinhado de maneira que a demanda e a rotina daquele espaço profissional, né, na área de farmácia possa também corresponder às demandas do que a gente pensa naquele estágio, do que a gente pensa que aquele aluno vai aprender, do que a gente pensa que aquele profissional tem em termos de discernimento para passar para aquele aluno que está em formação. Outro ponto são os preceptores, né? Os preceptores farmacêuticos que trabalham naquelas respectivas áreas e que, como eu disse, no caso, a questão, né, o interessante é que seja contraturno, porque senão ele vai estar fazendo atividades do seu trabalho, que ele possa acompanhar. Então, inclusive, existe até uma normativa que orienta farmacêuticos, as obrigações do farmacêutico quando ele acompanha um estagiário, certo? Então, dependendo do estabelecimento educacional, ele orientar, ele tem informação com esses preceptores, de quais são as responsabilidades, como ele vai acompanhar, o que é que o estabelecimento espera que aquele aluno possa aprender, né? E que a gente pensar que muitas vezes, é verdade, isso não só na área da farmácia, mas em muitas áreas, a que ponto há uma distância? Será que há uma distância entre a teoria e a prática? E se há, como é que a gente vai tentar alinhar, né, quem é o professor com esse preceptor, para que esse aluno, inclusive, quando ele observe, se ele observe que tenha algum disparate entre a teoria e a prática, que a gente possa contornar e que isso possa, quando inclusive seja naquela empresa, ou mesmo quando ele vier a trabalhar, isso possa ser colocado em prática de uma maneira mais resolutiva, melhor e mais próxima do que muitas vezes a teoria diz, né? Que possa de fato corresponder ao que a sociedade demanda, ao serviço que se propõe. Outro ponto é a inserção dessa atividade no campo de trabalho, ou seja, colocar esse aluno que vai ser ali alguém que não necessariamente é um estagiário que vai contribuir como um trabalhador, ele está ali para aprender. Né? Então, como é que se pode inserir, estabelecer negociações que eu, por exemplo, professora, né, sou representante daquele local, daquele centro universitário, almejo que o meu aluno aprenda X, Y e Z naquele estágio. Né, e que isso possa ser inserido de uma forma para que ele aprenda e que, posteriormente, isso venha a fazer com que ele tenha uma formação mais diferenciada para a sua execução enquanto futuro profissional. Né? Esse é outro ponto, em termos de desafio e de perspectiva. Outro aspecto a ser considerado é que esse estágio é um desafio, mas é algo extremamente rico, né? A maneira, colocar esse aluno em campo nesse aspecto do estágio é pensar que a gente vai estar formando um aluno em termos teóricos, mas que vai estar em consonância com a prática profissional. O que é que isso possibilita? Dele desenvolver um senso crítico, dele desenvolver perspicácia, percepção
de, inclusive, como vai ser a minha prática, como é que eu vou ser enquanto profissional. Eu falo muito isso para os alunos também. A partir dali, o aluno tem a possibilidade de se reconhecer ou não em determinadas práticas, porque a gente sabe que tem perfis de profissionais, tem formas de execução, tem empresas, tem estabelecimentos públicos que trabalham em determinadas formas. Então, o aluno começar ali a questionar, a desenvolver um aspecto nesse sentido, inclusive, de algumas vezes dizer, olha, eu quero ser igual a esse profissional, eu quero me desenvolver desse jeito. Ou não, não é esse perfil que eu me identifico, ou não é essa área que eu tenho interesse. Então, isso é uma formação, inclusive, que ele sai dos campos, dos muros, né, da universidade para ter contato com a prática profissional. Possibilita que ele enxergue muito mais coisas nesse sentido. E aí, isso, como eu já tinha dito, ele consegue também desenvolver, iniciar esse processo de pensar nas etapas do seu perfil profissional, digamos, de uma maneira até mais rápida do que uma pessoa que teve o estágio apenas, o estágio supervisionado, curricular, no final do seu curso. Porque ele vai para um estágio, por exemplo, um estágio na área de fitoterapia. Aí ele está no segundo, sei lá, no quarto semestre. Ele vai para esse estágio. Quando ele volta, aí ele começa a ver outras disciplinas que aí fazem ele repensar, ele refletir sobre aquele estágio que ele teve, que vai, fundamentado com o que ele aprendeu, fazer com que lá no futuro ele possa. Então, é algo bem dinâmico, é algo muito interessante nessa perspectiva de movimento para a formação desse aluno, né, desse futuro farmacêutico, dessa farmacêutica. Outro ponto é o estímulo à curiosidade e à autonomia. Esse aluno ele vai ter contato com diversos espaços, com diversas áreas de aprendizado, com profissionais diferentes, de perfis diferentes, e isso naturalmente venha a desenvolver nele essa vontade de ter o seu perfil, né, de já ir desenvolvendo o seu perfil profissional, mas de também ter curiosidade. Ah, eu vi isso lá na prática, mas como é isso na teoria, professor? Ele volta para a sala de aula e questionar isso. E também com isso ele ser proativo, ele ser autônomo em termos também dele assumir a sua parcela ativa no seu aprendizado. Então, é muito dinâmica essa possibilidade nesse sentido, para esse aluno. Outro ponto que eu acredito que vai ter já tem uma demanda, mas que carece ainda que a gente consiga ter uma formação, que a gente consiga se aprofundar, a gente sempre está se aprofundando, mas aprender e estudar mais, que é esse professor que trabalha com essa dinâmica, certo? Acaba que é um pouco novo, porque os professores que atuavam nesse aspecto, né, nas grades anteriores, era muito no sentido de final de curso, 2, 3 últimos semestres, e agora esse professor ele passa no decorrer de praticamente esse professor ou esses professores, que na verdade acaba se muitas vezes tendo mais, dependendo da área, dependendo dos estágios, professores, e aí que a gente pensa, inclusive, que a perspectiva é poder e incentivar, auxiliar nessa dinâmica desse professor, formações pedagógicas e formações de gestão linkados com o ambiente de trabalho, com o ambiente externo. Então, esse professor também tem uma demanda para se movimentar de dentro da universidade para fora, de fora para dentro, contato com profissionais, ser um link entre aquilo que eu disse, uma possível distância entre a teoria e a prática, certo? Então, o estágio em farmácia, né, assim, ele é algo extremamente rico, claro que com seus desafios, mas extremamente rico para a formação dos alunos do curso de farmácia na atualidade, que vão sair com know-how, acredito eu, muito mais direcionado e formativo. Não é só aquela questão técnica, pelo contrário, mas uma formação acadêmica para conseguir ter uma prática fundamentada e que possa, inclusive, diminuir possíveis distâncias entre a teoria e a prática, certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria partilhar com vocês.
Com relação ao meu contato, vai ficar aqui no último slide, certo? isabelegoisqueiroz@gmail.com. Se alguém tiver interesse em me mandar um e-mail para entrar em contato, é só falar. Um abraço e boa sorte para vocês.